Muito bem, vamos ver então o que vem a ser esoterismo com S, esoterismo com X e ocultismo. Esoterismo. Esoterismo é o nome genérico que designa um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões que buscam desvendar seu sentido supostamente oculto. Segundo, esoterismo com S é o termo para as doutrinas cujos princípios e conhecimentos não podem ou não devem ser vulgarizados, sendo comunicados a um restrito número de discípulos escolhidos. Um sentido popular do termo é de afirmação ou conhecimento enigmático e impenetrável. Hoje em dia, o termo é mais ligado ao misticismo, ou seja, à busca de supostas verdades e leis últimas que regem todo o universo, porém ligando ao mesmo tempo o natural com o sobrenatural. Há doutrinas, nomeadamente as espiritualistas, que são também chamadas esotéricas. Então, nós falamos aí de esoterismo com S. Vamos ver agora esotérico versus esotérico, ou seja, esotérico com S versus esotérico com X. Existem duas espécies de conhecimento, esotérico com S e esotérico com X. O termo esotérico com X, antônimo de esotérico com S, apesar de ter a mesma pronúncia, se refere ao ensinamento que nas escolas da antiguidade grega era transmitido ao público, sem restrições por se tratar de ensinamento dialético, provável e verossímil. O conhecimento esotérico com X, o conhecimento do mundo exterior, é aquele que percebemos através dos sentidos físicos. Helena Blavatsky, que é considerada a criadora da moderna teosofia, dizia que o termo esotérico com S refere-se ao que está dentro, em oposição ao que está fora, e que é designado como esotérico, aponta o significado verdadeiro da doutrina, sua essência, em oposição ao esotérico com X, que é a vestimenta da doutrina, sua decoração. Também, segundo ela, todas as religiões e filosofias concordam em sua essência, diferindo apenas na vestimenta, pois todas foram inspiradas no que ela chamou de religião verdade. Nós temos alguns exemplos aí, né? Wicca, Cabala, cristianismo esotérico, espiritualismo, eubiose, gnose, misticismo, movimento Hare Krishna, projeciologia, reiki, Rosa Cruz, sinarquia, teosofia brasileira, telema com TH e Vajrayana, né? Então essa situação aí, vamos ver aqui esoterismo com X. Esoterismo do grego esoteriki, de fora, exterior, significa algo que está disponível de forma pública, sem limitações ou universal. Muitas sociedades secretas dividem-se em duas seções, a esotérica com X, ou face pública, e a esotérica com S, ou oculta, que se encontra atrás das portas. Assim, encontramos diversas organizações, como as fraternidades ou irmandades, tais como a maçonaria, as quais estão acessíveis aos iniciados num determinado nível, mas que possuem níveis cada vez mais elevados de iniciação para a progressão ou evolução de cada um dos membros. O termo esoterismo com X, utilizado sobretudo na forma de adjetivo esotérico, também com X, surge pela primeira vez nos diálogos de Aristóteles, Ética a Eudemo, para indicar o que é público por oposição ao que é iniciático, oculto. Designa igualmente as cerimônias públicas nas suas manifestações religiosas e ritualísticas. Então nós temos aí, né, esse caso. Vamos de novo aqui, esotérico com S versus esotérico com X. Então existem duas espécies de conhecimento, esotérico com S e esotérico com X. O termo esotérico com S, antônimo de esotérico com X, apesar de ter a mesma pronúncia, se refere ao ensinamento que era reservado aos discípulos completamente instruídos nas escolas filosóficas da Grécia Antiga. Por extensão,
Esotérico com S se refere a todo o ensinamento ministrado a círculo restrito e fechado de ouvintes. Então nós tivemos agora um pouquinho mais de compreensão. Esotérico com S, né, é aquilo que é transmitido somente aos iniciados, ok? Se você participar de uma fraternidade, de uma irmandade, de uma religião que tenha o foco ocultista, então você está trabalhando com um esoterismo com S, né? Você está sendo iniciado, você não poderia conhecer nada dessa religião, dessa fraternidade, dessa irmandade, se você não penetrasse ou não se tornasse um iniciado, né, nessa iniciação. O outro passo, então, esotérico com X, seria tudo aquilo que praticamente é exposto em público, né? Não tem necessidade de você passar a frequentar uma religião, uma fraternidade, uma irmandade, né? Você, independente disso, tudo está praticamente exposto, né? Você conhece pertencendo ou não pertencendo, é algo bastante público e não tem essa questão de ocultismo, né? Então essa é a diferença entre esoterismo com S e esoterismo com X. Ocultismo, da palavra em latim occultus, clandestino, é, escondido, secreto, é o conhecimento do oculto. No uso comum da língua inglesa, o oculto refere-se ao conhecimento do paranormal, em oposição ao conhecimento do mensurável, geralmente referido como ciência. O termo é por vezes entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas, o que deve ser mantido escondido mas para a maioria dos praticantes ocultistas é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda, que se estende além da razão pura e das ciências físicas. Os termos esotéricos e arcano têm significados muito semelhantes e os três termos são intercambiáveis. Então veja aí, ocultismo, esoterismo com S, o esotérico com S, e arcano, né? Tem significados muito semelhantes e os três termos são intercambiáveis. Ele também descreve o número de organizações mágicas ou ordens, os ensinamentos e práticas ministrados por eles e em grande parte da literatura atual e histórica e a filosofia espiritual relacionada a este assunto. Introdução. O ocultismo está relacionado aos fenômenos sobrenaturais. O ocultismo é um conjunto vasto, um corpo de doutrinas proveniente de uma tradição primordial que se encontraria na origem de todas as religiões e de todas as filosofias, mesmo as que aparentemente dele parecem afastar-se ou contradizê-lo. O homem aqui retratado seria um completo e arquetípico, composto não apenas de corpo, mas também de emoção, razão e alma, como divide a Cabala. Segundo algumas tradições monoteístas e ocultistas, as religiões do mundo teriam sido inspiradas por uma única fonte sobrenatural. Portanto, ao estudar esta fonte, chegar-se-ia à religião original. Outras tradições de orientação panteísta acreditam em milhares de fontes em razão de seus vários deuses. O hinduísmo e o shintoísmo são alguns exemplos. Muitas vezes, um ocultista é referenciado como um mago. Alguns acreditam que estes antigos magos já conheciam a maior parte das descobertas da ciência contemporânea e até além delas, tornando estas descobertas meros achados. Definição. Nas ciências ocultas, a palavra oculto refere-se a um conhecimento não revelado, ou conhecimento secreto em oposição ao conhecimento ortodoxo, ou que é associado à ciência convencional. Para as pessoas que seguem aprofundando seus estudos pessoais de filosofia ocultista, o conhecimento oculto é algo comum e compreensível em seus símbolos, significados e significantes. Este mesmo conhecimento não revelado ou oculto é assim designado por estar em desuso ou permanecer nas raízes das culturas. Originalmente, no século XIX, era usado por ter sido uma tradição que teria se mantido oculta à perseguição da Igreja e da sociedade, e por isso mesmo não pode ser percebido pela maioria das pessoas.
Mesmo que muitos dos símbolos do ocultismo estejam sendo utilizados normalmente e façam parte da linguagem verbal ou escrita, permanecem assim ocultos o seu significado e seu verdadeiro sentido. Desta maneira, tudo aquilo que se chama de ocultismo seria uma sabedoria intocada, que poucas pessoas chegam a tomar conhecimento, pois esta, além da visão objetiva da maioria ou de seu interesse, o ocultismo sempre foi concebido desde o início como um saber acessível apenas às pessoas iniciadas, ou seja, para aquelas que passaram por uma iniciação, uma inserção num grupo separado do comum e do popular, ou mesmo uma espécie de batismo, onde as pessoas serão escolhidas, então guiadas e orientadas a iniciar numa nova forma de compreender e pensar o que já se conhece, transcendendo-o. A percepção do oculto consiste não em acessar fatos concretos e mensuráveis, mas trabalhar com a mente e o espírito. Refere-se ao treinamento mental, psicológico e espiritual que permite o despertar de faculdades ocultas. Origens, influências e tradições. O ocultismo teria suas origens em tradições antigas, particularmente o hermetismo no Antigo Egito, e envolve aspectos como a magia, a alquimia e cabala. O ocultismo tem relação com o misticismo e o esoterismo com S, e tem influências das religiões e das filosofias orientais, principalmente yoga, hinduísmo, budismo e taoísmo. E também podemos ter termos como religião do ocultismo, também na modernidade, a maçonaria, que é um tipo de esoterismo com S, e também a seita Congregação Cristã do Brasil. Então, essas poderiam ser também consideradas ocultistas e esotéricas com S, né? Porque as suas doutrinas só são reveladas aos iniciados. Se você não for iniciado, não tem direito de conhecer as doutrinas com uma certa profundidade. História. As raízes mais antigas conhecidas do ocultismo são os mistérios do Antigo Egito relacionados com o deus Hermes ou Thoth. Essa parte do ocultismo ou doutrina é tratada no hermetismo. Na Idade Média, principalmente na Península Ibérica, devido à presença de muçulmanos e judeus, floresceu a alquimia, ciência relacionada com a manipulação dos metais, que, segundo alguns, seria na verdade uma metáfora para um processo mágico em desenvolvimento espiritual. Tanto a alquimia quanto o ocultismo receberam influência da cabala judaica, um movimento místico e esotérico com S pertencente ao judaísmo. Alguns destes ocultistas medievais acabaram sendo condenados pela Inquisição, acusados de serem bruxos e terem feito pacto com o diabo, mas existem trabalhos relacionados à cabala durante toda a Idade Média e de alquimia na Baixa Idade Média. O ocultismo ressurgiu no século XIX com os trabalhos de Eliphas Levi, Helena Petrovna Blavatsky, Papus e outros. A partir do século XX, a teosofia brasileira também tem difundido este conhecimento metafísico e iniciático. História recente e ocultistas famosos. O ocultismo moderno, cujo ressurgimento deu-se principalmente ao final do século XIX, teve sua parte teórica sistematizada por Helena Petrovna Blavatsky, o que ficou conhecido como teosofia. Além dela, também são importantes na definição do moderno ocultismo Eliphas Levis, L. MacGregor, Matters, William Wynne Westcott, Papus, Aleister, Crowler Charles, Webster Leadbeater, N. Bezan, Dion Fortune, Alice Bailey, entre outros. Eliphas Levi divide a preferência de alguns com Papus, como o maior ocultista do século XIX, tendo ambos sistematizado boa parte do que hoje conhecemos como ocultismo prático moderno. Também devemos lembrar a importância de S. L. MacGregor, Martyrs e da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, responsáveis em parte pelo ressurgimento da magia ritualística e que influenciariam fortemente a maioria dos mais conhecidos e importantes magos e ocultistas do século XX. Já no século XX, destaca-se enormemente a figura de Aleister Crowler, que desenvolveu um sistema mágico, conhecido como Telema, com TH, que deu origem e influenciou diversas escolas mágicas. Também escreveu uma extensa gama de livros que figuram entre as preferências de ocultistas modernos. Não podemos esquecer também a contribuição do não tão famoso Franz Bardon,
com seus poucos, mas valiosos livros. No Brasil, um dos principais expoentes dos estudos ocultistas, Henrique José de Souza, nasceu em Salvador em 1883 e participou de uma série de movimentos, desde a fundação de lojas maçônicas a correntes espiritualistas como Dharana, que mais tarde viria a se chamar Sociedade Brasileira de Eubiose. O professor Henrique, como é chamado pelos membros de diversas correntes da teosofia brasileira, deixou um legado de centenas de cartas-revelações contendo material de cunho profundamente ocultista, sociedades e fraternidades. Atualmente, as tradições relacionadas com o ocultismo são mantidas por diversas sociedades e fraternidades secretas ou abertas, cuja admissão ocorre por meio de uma iniciação, que é um ritual de aceitação. Esse ritual tem como fundamento uma suposta nova vida que a pessoa deverá alcançar com a iniciação. Ela morre simbolicamente e renasce para a vida que passará a ter. Então, alguns casos aí, né, vamos repetir aí: cabala, gnosticismo, hermetismo, essênios, magia, telema com TH, eubiose, né? E você pode observar, então, alguns assuntos paralelos. Então, nós precisamos observar bem a diferença entre esoterismo com S, que tem um significado que é revelado somente para os iniciados, o esoterismo com X, que é algo público, revelado a iniciados ou não, e o ocultismo, né, que também tem muito a ver com essa questão aí. E nós observamos e tornamos a repetir. Na modernidade, hoje, nós temos algumas irmandades, algumas fraternidades, ou algumas, entre aspas, algumas religiões que são ocultistas ou praticam, em parte, o ocultismo e também o esoterismo com S. Então, citamos aí a maçonaria, né? E também a seita Congregação Cristã no Brasil. Então, obrigado pela atenção. Até um próximo Hangout. Princípios e conhecimentos não podem ou não devem ser vulgarizados, sendo comunicados a um restrito número de discípulos escolhidos. Um sentido popular do termo é de afirmação ou conhecimento enigmático e impenetrável. Hoje em dia, o termo é mais ligado ao misticismo, ou seja, à busca de supostas verdades e leis últimas que regem todo o universo, porém ligando ao mesmo tempo o natural com o sobrenatural. Há doutrinas, nomeadamente as espiritualistas, que são também chamadas esotéricas. Então, nós falamos aí de esoterismo com S. Vamos ver agora esotérico versus esotérico, ou seja, esotérico com S versus esotérico com X. Existem duas espécies de conhecimento, esotérico com S e esotérico com X. O termo esotérico com X, antônimo de esotérico com S, apesar de ter a mesma pronúncia, se refere ao ensinamento que nas escolas da antiguidade grega era transmitido ao público, sem restrições por se tratar de ensinamento dialético, provável e verossímil. O conhecimento esotérico com X, o conhecimento do mundo exterior, é aquele que percebemos através dos sentidos físicos. Helena Blavatsky, que é considerada a criadora da moderna teosofia, dizia que o termo esotérico com S refere-se ao que está dentro, em oposição ao que está fora, e que é designado como esotérico, aponta o significado verdadeiro da doutrina, sua essência, em oposição ao esotérico com X, que é a vestimenta da doutrina, sua decoração. Também, segundo ela, todas as religiões e filosofias concordam em sua essência, diferindo apenas na vestimenta, pois todas foram inspiradas no que ela chamou de religião verdade. Nós temos alguns exemplos aí, né? Wicca, Cabala, cristianismo esotérico, espiritualismo, eubiose, gnose, misticismo, movimento Hare Krishna, projeciologia, reiki, Rosa Cruz, sinarquia, teosofia brasileira, telema com TH e Vajrayana, né? Então, essa situação aí, vamos ver aqui esoterismo com X. Esoterismo do grego esoteriki,
Muito bem, vamos ver então o que vem a ser esoterismo com S, esoterismo com X e ocultismo. Esoterismo. Esoterismo é o nome genérico que designa um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões que buscam desvendar seu sentido supostamente oculto. Segundo, esoterismo com S é o termo para as doutrinas cujos